Olá, estamos no canal Falando em Português e no canal Vida Docente, nesse dia 26 de dezembro de 2025, finalzinho do ano aí, mais uma semaninha só e termina e começa 2026. Desde já pedimos aqui, comentem, compartilhem, se gostar do joinha, se não gostar do joinha. Se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português e no canal Vida Docente. Vamos trazer algumas notícias aí, que apesar do final do ano, do recesso, tem muita coisa rolando ainda na política e na justiça brasileira, né? Vamos começar aqui com o Alessandro Vieira, que publicou em suas redes sociais aí o seguinte: ridículo é passar pano para a dupla Moraes Toffoli no caso Master, diz Alessandro Vieira, senador do MDB de Sergipe, né? Ele classificou nesta quinta-feira 25 como ridícula a tentativa de passar pano para os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alessandro de Moraes e Dias Toffoli, no caso do Banco Master. Ele também criticou os ataques a jornalistas e políticos que, segundo afirmou, buscam apenas esclarecer os fatos. O espírito de Natal vai iluminar o ridículo que é passar pano para a dupla Moraes Toffoli no caso Master, ou vamos continuar com os ataques coordenados a jornalistas e políticos que estão tentando esclarecer os fatos? A defesa da democracia virou desculpa para qualquer canalice, escreveu o senador em sua conta na rede X, né? E aí o Alessandro Vieira, senador pelo estado de Sergipe, ele que é do MDB, e ele traz essa fala aí nas suas redes sociais. Ele quer abrir uma CPI, ele quer o impeachment do Alexandre de Moraes, porque a repórter, né, a jornalista Malu Gaspar, publicou no Globo que o Alexandre de Moraes teria intercedido junto ao Banco Central, junto à Polícia Federal, para proteger o Banco Master. Só que, até o momento, ela não apresentou nada além do seu texto no Globo, né? O texto esse foi replicado por vários meios de comunicação, tanto de direita como de esquerda, aí, mas as provas não apareceram. E aí tem outra coisa que é bem interessante, né? Jornalista dizendo que o Alexandre de Moraes tem que provar a sua inocência, mais uma vez invertendo o ônus da prova, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. Se a jornalista acusou o ministro de ter intercedido no Banco Central e na Polícia Federal em favor do Banco Master, ela que tem que apresentar as provas. É assim que funciona o ordenamento jurídico brasileiro. Quem acusa é que apresenta as provas para condenar aí, se o sujeito for culpado, não. Quem tem que apresentar as provas na CPI, se acontecer de ser aberta contra o Alexandre de Moraes, não é o Alexandre de Moraes que vai ter que ir lá e apresentar provas de que é inocente. É a Malu Gaspar que vai ter que ir lá apresentar as provas de que ele é culpado. E o Alexandre Vieira sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem disso, que ele foi delegado de polícia. Que não cabe a quem é acusado provar que é inocente. Cabe a quem acusa provar que o sujeito é culpado, né? Então, tá aí essa situação aí envolvendo o Alexandre de Moraes. Eu não estou aqui para defender o Alexandre de Moraes, até porque ele tem aí advogados, o ministro do Supremo, mas isso é o que acontece muitas vezes, né? O sujeito é acusado, e imagine, se estão fazendo isso com o Alexandre de Moraes, imagine com o próprio coitado, como é que não funciona, né? Acusa o cara de qualquer coisa, prende, bota numa cela, depois diz, você vai ter que provar que é inocente. Absurdo. Vamos para a próxima notícia aqui. Essa é irônica aqui, né? Delegada diz o seguinte: por que a ofensa a Papai Noel? E o baterista responde: Papai Noel não existe. Cerca de 40 anos depois do lançamento da canção, a banda Garotos Podres responde a inquérito aberto por cristãos conservadores.
Vocalista Mal, integrante da formação original da banda punk Garotos Podres, afirmou ao G1 nesta semana que o grupo foi alvo de um inquérito policial após uma denúncia relacionada ao repertório apresentado em um show. Segundo o músico, a Polícia Civil analisou gravações da apresentação e letras de canções, entre elas Papai Noel, Velho Batuta. Lançada em 1985 e considerada um dos maiores sucessos da banda. Durante uma apresentação da banda, o vocalista contou que o baterista foi perguntado pela delegada durante o inquérito qual a razão da ofensa a Papai Noel. O baterista então respondeu: Papai Noel não existe. Respondeu o óbvio, né? As criancinhas hoje de 5 anos já sabem que Papai Noel não existe, né? Mas aí a delegada foi perto de uma pergunta bem inteligente, né? Por que a banda estava ofendendo Papai Noel? Absurdo. E mais absurdo é, esses sujeitos de extrema direita que vão lá querer censurar uma música, são os mesmos que estão dizendo que estão sendo censurados no Brasil, que não estamos mais na democracia, que tem censura no Brasil. E eles vão lá dar uma queixa por causa de uma música que, segundo eles, está ofendendo o Papai Noel, e que Papai Noel é um símbolo cristão. Por isso que eles foram da queixa. E vale lembrar que essa música passou pela censura da ditadura militar. Imagine só como é que estamos hoje, né? A música passou na censura da ditadura militar, isso sim que era censura, né? O cara, para poder publicar, cantar sua música, ele tinha que pedir aí, a passar pela censura, para a censura dizer que ele poderia tocar sua música, era assim na ditadura militar. E hoje, os cristãos estão aí querendo, os cristãos extremistas, não são todos, graças a Deus, não são todos os cristãos que pensam dessa forma. Eles querem censurar uma música porque eles acham que falou mal de Papai Noel, que nem sequer existe. E outro ponto, ele diz que Papai Noel é cristão, o que é outro absurdo. É não conhecer sequer a história nem de Cristo e nem de Papai Noel, né? E aí, ó, como é que tá? Compartilha, se gostar do joinha, se não gostar do joinha, se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal, falando em português. E vamos para a próxima notícia. Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF. Imagens da agressão circulam nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta quinta-feira, 25, a abertura do processo interno na Controladoria Geral da União, CGU, para responsabilização e expulsão do servidor público federal do órgão que agrediu uma mulher e uma criança no Distrito Federal. As imagens da agressão circulam nas redes sociais. O combate ao feminicídio e a toda forma de violência contra as mulheres é um compromisso e uma prioridade do meu governo, escreveu Lula em publicação nas redes sociais, classificando o episódio como uma agressão covarde e inadmissível. Para o presidente é preciso uma resposta firme do poder público. Não vamos fechar os olhos aos agressores de mulheres e crianças. Estejam eles onde estiverem, ocupem a posição que ocuparem. Um servidor público deve ser um exemplo de conduta dentro e fora do local de trabalho, completou aí. Nas últimas semanas, Lula passou a encabeçar uma campanha contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Nesta quarta-feira, 24, em pronunciamento à nação em rede nacional de rádio e televisão, ele afirmou que o tema será uma das prioridades do governo para 2026 e deve ser o compromisso de todos, mas especialmente dos homens. Vou liderar um grande esforço nacional envolvendo ministérios, instituição e toda a sociedade brasileira. Nós que somos homens devemos fazer um compromisso de alma em nome de tudo que é mais sagrado. Seja um aliado, disse o presidente. Esse caso aconteceu em Brasília, em um prédio, em um elevador, e o sujeito aí agrediu a namorada. Depois ele alegou que era ex-namorada e entrou em via de fatos. As imagens não mostram dessa forma, né? Ele tem um direito de se defender, lógico, dentro da democracia, sim, mas eu creio que não vai ter muita o que ele fazer para não ser aí expulso do serviço público, né? Vamos para mais um aqui.
Agora o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro afirma que Jair Bolsonaro dorme com auxílio de sedativos para amenizar dores. O ex-vereador Carlos Bolsonaro, do PL, usou as redes sociais para revelar que recebeu autorização de Alexandre de Moraes e passou a ajudar Michele nos cuidados do pai, Jair Bolsonaro, dentro da unidade médica. Ainda segundo o político, o ex-presidente do Brasil dorme com a ajuda de sedativos para amenizar dores. Através do X, antigo Twitter, Carlos Bolsonaro escreveu: continua ajudando Michele Bolsonaro nos cuidados com meu pai no pós-operatório. Até há pouco ele dormia em função de sedativos da cirurgia e da dipirona administrada para controle da dor. É fato, né? Aí a gente vê a questão do grande vitimismo da família Bolsonaro, né? Essa mesma família que não teve empatia nenhuma durante a pandemia, que assolou aí o mundo em 2020 e 2021. Eles não tinham empatia nenhuma. Agora, ele até coloca nas redes sociais aí como se fosse um absurdo. É o que acontece com todo mundo após fazer uma cirurgia. Ter sedativos ali para amenizar as dores até cicatrizar, até passar ali o pós-operatório. Não tem nada demais. O Carlos também foi reclamar nas redes sociais que tem muita segurança em torno do pai dele ali no pós-operatório, né? E ele tem que lembrar o Carlos Bolsonaro e lembrar sempre, o pai dele é um presidiário. E presidiário, quando sai da sua cela para fazer algum procedimento, tem que ter policiais escoltando, principalmente quando esse presidiário já tentou fugir aí quando soldou a tornozeleira eletrônica, né? Vamos pedir aí, comenta, compartilha. Se gostar, dá joinha. Se não gostar, dá joinha. Se for do seu interesse, faz sua inscrição no canal. Falando português no canal Vida Docente, né? E quando se privatiza, melhora tudo. Segundo aí a extrema-direita, né? Primeira crise hídrica após a privatização da Sabesp coloca o governo Tarcísio sob pressão em São Paulo. Em meio à onda de calor e estiagem, gestão pede redução imediata do consumo de água enquanto mananciais caem e demanda dispara. O governo de São Paulo emitiu um alerta pedindo redução imediata do consumo de água em todo o estado diante da combinação de onda de calor, extrema estiagem prolongada que vem pressionando o sistema de abastecimento. O aviso foi acompanhado de recomendações práticas à população, como banhos rápidos, combate a desperdício e suspensão do uso de água para fins não essenciais, como encher piscinas e lavar calçadas e carros. A medida ganha um peso político adicional. Trata-se do primeiro episódio com risco de crise hídrica enfrentado por São Paulo após a privatização da Sabesp, concluída em 23 de julho de 24. Ou seja, tem um ano e meio aí já, né? Durante a gestão do governo Tarcísio de Freitas. E aí, a questão é, primeiro, não se prevê essas questões de calor, de um consumo maior, até devido ao calor. A questão das estiagens, a Sabesp não tem nenhum tipo de previsão a respeito disso. Um ano e meio, quais foram os investimentos que a Sabesp fez para melhorar esse serviço de entrega de água à população de São Paulo? Eles precisam, quando se privatiza, a extrema-direita fala logo o seguinte, porque vai melhorar os serviços, vai ter investimentos, tem que se perguntar aí ao Tarcísio e à Sabesp privatizada o que foi feito para evitar essas crises, né? Porque a estiagem, o tempo quente no verão é esperado em todos os lugares. E aí agora, simplesmente, a empresa privada vai culpar o tempo ou os investimentos que não foram feitos. A Sabesp tem que explicar, e o Tarcísio também tem que explicar, né? O Tarcísio vendeu a Sabesp, entregou a Sabesp à iniciativa privada, quando a companhia de energia, já privatizada, já trazia grandes problemas, mas ele achava que, no caso da Sabesp, não ia trazer problemas para o povo do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vamos para mais um aqui. Deputado aí que deve ser extremamente liberal no comércio, né, na economia.
Deputado bolsonarista quer derrubar a medida que flexibiliza a obtenção da CNH. Documento apresentado ao Congresso Nacional pede suspensão de novas regras propostas pelo governo federal, que espera reduzir em até 80% o custo para tirar a CNH. Você jovem que se diz aí empreendedor, que se diz aí liberal, veja aí como é que o liberal trata os senhores e as senhoras. Hein? Deputado federal bolsonarista Coronel Meira, do PL de Pernambuco, protocolou um decreto legislativo no Congresso Nacional para suspender a resolução do governo federal que acabou com as aulas obrigatórias em autoescola e flexibilizou a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. As novas regras para tirar o documento começam a valer nesta segunda-feira, na segunda-feira, dia 8/12, né? Agora as aulas poderão ser feitas em carros particulares e por instrutores autônomos, e a carga horária mínima de aula passa a ser de 2 horas, e não mais de 20 horas. Com a medida, o governo Lula do PT espera reduzir até 80% o custo para tirar a CNH. É fato, assim, e todo mundo sabe disso, né? Muita gente já dirige há décadas, mas, infelizmente, tem condições de tirar a habilitação, principalmente com os custos de hoje. 7, 8 mil para chegar ao resultado final e obter uma CNH. Então, o governo está corretíssimo. É preciso tirar, é preciso que essas pessoas tenham o direito de ter uma CNH. E aí, lógico, o deputado liberal, ele não quer que o sujeito possa buscar um instrutor autônomo, que ele possa negociar o preço dessas aulas. Não, ele quer que o sujeito continue preso na autoescola. É o Coronel Meira, do PL de Pernambuco, jovem de Pernambuco, que precisa tirar sua habilitação. Lembre disso, lembre que o Coronel Meira está tentando fazer agora, para manter você preso nas autoescolas. Esse é do Partido Liberal. Lembrem dele na hora de votar para deputado em 2026. Mas lembrar dele e esquecer o número dele, lógico, na hora de votar, né? Comenta, compartilha, se gostar do joinha, se não gostar do joinha. E se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português ou no canal Vida Docente, né? 5 vereadores se entregam à polícia em cidade do Maranhão. Prefeito, vice e todos os 11 titulares da Câmara Municipal de Turilândia são suspeitos de corrupção. No Maranhão, 5 vereadores que estavam foragidos se entregaram nesta quinta-feira, 25, à polícia. O prefeito, a vice e todos os 11 titulares da Câmara Municipal de Turilândia são suspeitos de corrupção. Segundo o Ministério Público, os 5 vereadores que estavam foragidos se entregaram à polícia na tarde desta quinta-feira, 25, em Pinheiro. A Justiça manteve a prisão preventiva do prefeito Paulo Curió, do União Brasil, da primeira-dama Eva Curió, da ex-vice-prefeita Janaína Lima, do marido dela, Marlon Serrão, e do contador da prefeitura de Turilândia, o Anderson Barros, ou Wanderson Barros, e autorizou o presidente da Câmara, José Luiz Araújo, do União Brasil, que está em prisão domiciliar, a assumir interinamente a prefeitura. Olha a situação dessa cidade. O José Luiz Araújo é o que está em melhor situação, ele está em prisão domiciliar, e ele vai assumir a prefeitura, né? Porque todos os vereadores estão envolvidos, inclusive ele, né? O prefeito, a vice-prefeita, todo mundo envolvido em corrupção. Olha a situação dessa cidade, né? Onde tem que ter um prefeito que está assumindo em prisão domiciliar, porque o outro prefeito está na prisão de verdade, na cadeia, né? É extremamente absurdo, né? O povo dessa cidade Turilândia, né, no Maranhão, tem que ver como é que vai votar nas próximas eleições municipais, que deve acontecer novamente, né? Porque se as pessoas forem caçadas, vai ter que ter eleição para alguém assumir a prefeitura aí até 2028, né? No início de 2029, e assume o prefeito eleito em 2028. Situação aí de Turilândia, né? E uma notícia boa para a gente encerrar:
Júlio Lancelotti promove almoço de Natal para moradores de rua em São Paulo. O espírito de Natal é acolher os que ninguém acolhe, diz o padre. A tarde desta quinta-feira, 25 de Natal, é essencial para a população de rua de São Paulo. É dia de almoço na Casa de Oração do Povo de Rua. O almoço conta com a participação de Júlio Lancelotti, padre conhecido por seu trabalho junto à população em situação de rua, para quem promove acolhimento, assistência social e alimentação a quem necessita. E hoje foi um desses dias. Lancelotti chegou no início da tarde em qualquer ceia de Natal, um lugar cheio de gente é sinônimo de fartura. Mas na Casa de Oração do Povo de Rua, isso também traz um significado melancólico. Afinal, mais pessoas estão vivendo nas ruas. Está sendo cada vez mais difícil a situação de população que a gente vive, a situação de desafio e de desigualdade. A situação é bem difícil porque o número da população de rua cada vez aumenta, mais lamenta, né? Ao mesmo tempo, ele está à vontade entre os seus, entre aqueles que escolheu ajudar. Esse é o padre Júlio Lancelotti, está proibido aí, inclusive, de transmitir as suas missas pelas redes sociais, pela sua diocese, né? Que proibiu ele, inclusive, de usar as redes sociais. Uma perseguição ao padre Júlio Lancelotti, que, segundo a extrema-direita, ele é um dos culpados das pessoas estarem nas ruas, pelo fato de ele ajudar. Ele acha que as pessoas vão morar nas ruas porque querem ajuda de alguém. Não é pela situação econômica que essa pessoa se encontra, por questões psicológicas, e uso de substâncias aí em exagero. Tudo isso leva as pessoas às ruas. Não é que ajuda as pessoas de rua que leva as pessoas às ruas, né? São diversos fatores que levam pessoas a essa situação, né? Comenta, compartilha, se gostar do joinha, se não gostar do joinha, se tem interesse, faz sua inscrição aqui no canal, falando em português. Um bom dia a todos e a todas.